Bom dia, Inai. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia, Bem professor. com você? Oi, tudo bem? Bom dia, William. Tá, bom dia. Bom dia, Cíntia. Ok, obrigado, Ricardo, pela tua ajuda. Imagina, tranquilo. Tudo certo aqui. Oi, Cíntia. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, Cintia. Estamos aqui só para dar as boas-vindas, um bom dia, agradecer a presença de todos. Desejar também uma boa sessão. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, Inai. Bom dia. A Cintia já é conhecida, né, professor? Tá no Acho telefone. que tá no telefone. Tá no telefone. Bom dia, Cíntia, tudo bem? Tudo bom, professor? E com você? Também. Agora, Então tá. melhor ainda, porque tive acesso a todo o seu artigo também, né? Então, Ah, vamos que bom. falar com mais propriedade, embora já tenha feito aí um spoiler, né? Isso, na terça-feira. Isso aí, tá ótimo, então. Nós vamos chegar às 8h30, nem todos os demais apresentadores estão. E aí, Ricardo, eu acho que nós podemos dar início pela ordem, né, que você tem aí, né, o Ricardo fazendo, o William fazendo a primeira apresentação e, né, a Cíntia em seguida. Podemos fazer assim, né? Mas antes disso, de dar início, eu queria agradecer a presença dos Obrigada. autores, né? Fundamental para que haja uma sessão, né? Mas queria também agradecer muito ao Ricardo, nosso aluno de doutorado, amigo já de tanto tempo, né? E que vem, né, se dedicando muito aí para a boa consecução do SEMEAD, né? Parabéns aí pela sua dedicação, não só ao curso, mas também ao nosso evento, né? Eu sou José Savoia, sou professor titular da área de finanças e sou pesquisador também em algumas áreas, né? Inclusive uma área que é comum com o Ricardo, que é a área de infraestrutura, né? No caso específico aí, óleo e gás. Também tenho participado aqui do SEMEAD desde a sua incepção e tenho uma grande alegria de estar aqui presidindo essa sessão, né? Estamos agora com o Daniel Pereira, que acaba de entrar. Bom dia, Daniel. Bom dia, professor. Bom dia a Tudo todos. bem? Bom Bom dia. Bom dia. dia, Dani. Nós estamos aqui já prestes a dar início, já podemos até, para cumprir o horário, fazer a primeira apresentação, e eu vou passar a palavra, né, ao William Viana Borges, que vai apresentar o seu artigo. Hoje nós teremos bom, deixa o William falar com mais propriedade do que eu. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Professor, referente à apresentação, recebi o comunicado que poderia ser feito por meio daquele vídeo que a gente gravou. Pode É, sim. Você prefere que eu transmita por aqui? sim, sim, pode ser. Tá bom, vou compartilhar aqui só. Todos já vem? Uhum. Sim. Olá a todos. Nosso trabalho se chama Machine Learning e a Precificação de Imóveis. Estudo comparativo entre modelos de preços hedônicos. A Um precificação de pouco imóveis baixo, Ricardo. é escolherem com maior grau de assertividade na hora de comprar ou vender o seu imóvel. Melhorou? Ela auxilia incorporadoras e Mais ou menos, Ricardo. Não dá para escutar Não tem muito, como. não. comunidade econômica financeira
de empreendimentos imobiliários. Ela também apoia na determinação da base de cálculo de Melhorou? impostos patrimoniais, como o Imposto sobre Estamos dois Transmissão de volumes no Bens, máximo o aqui. ITBI, e o Imposto É que eu Predial acho que o e som ficou Territorial baixo da Urbano, gravação o mesmo. IPTU. Ela também permite a elaboração de Deixa eu estudos vou econômicos parar e ausentes tentar fazer de novo. governamentais. Bueno, Mas os dois volumes estão no máximo, tanto do YouTube quanto o meu aqui. Deixa eu compartilhar. William, se não houver correção, eu sugiro você falar mesmo, Sim. porque senão vai prejudicar aí a sua própria Aham. avaliação. Olá a todos. Nosso trabalho se chama Machine Learning e a Precificação de Imóveis, um estudo comparativo entre modelos de preços hedônicos. A Melhorou? precificação de imóveis permite às famílias escolherem com maior grau de assertividade a hora de comprar ou vender o seu imóvel. Ela auxilia incorporadoras e construtoras a avaliar com maior grau de precisão a viabilidade econômica e financeira de empreendimentos imobiliários. Ela também apoia na determinação da base de cálculo de impostos patrimoniais, como o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, e o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Ela também permite a elaboração de estudos econômicos aos entes governamentais. O objetivo desse estudo consiste na avaliação e comparação de modelos para a precificação de imóveis a partir de métodos de machine learning. Esses métodos empregam as seguintes técnicas: XGBoost, SVM Kernel Linear, regressão linear, Random Forest, rede neural e o GLM Gamma. Para avaliar o desempenho destas técnicas, são utilizadas as seguintes métricas: o MAP, o RMSE e o Bias. Quanto aos modelos de preços hedônicos, o modelo relaciona a variável dependente preço de venda e as variáveis independentes com base nos atributos de quantidade e qualidade de uma grande amostra de imóveis semelhantes. Na equação 1 é demonstrada a função que define a abordagem clássica do HPE, em que P corresponde ao preço do imóvel, A são atributos do imóvel, como tamanho e ano de construção, L é localização geográfica, B são características do bairro, C características da vizinhança e T corresponde ao indicador de tempo. A literatura de HPM com dados do ITBI pode ser considerada escassa. Nesse slide temos alguns exemplos de estudos que se utilizaram dos dados do ITBI para gerar as suas inferências. Os dados utilizados nesse estudo foram disponibilizados pela Secretaria Municipal de Fazenda de Belo Horizonte no portal Dados Abertos. Eles correspondem a planilhas eletrônicas mensais, contendo algumas informações dos imóveis, como endereço, bairro, ano de construção, área total do terreno, entre outros. O período de análise em questão corresponde a janeiro de 22 a fevereiro de 23. Por meio do software RStudio, essas planilhas foram agrupadas em uma única base de dados, gerando um total de 27.985 observações. Esse estudo é voltado apenas para os imóveis do tipo apartamento. Portanto, aplicou-se um filtro para esta variável, resultando em 19.632 observações após a exclusão de NAs. Seguindo a abordagem clássica do HPM apresentada na equação 1, foi elaborado um modelo teórico que serve de base na construção dos modelos empíricos desse artigo. A equação 2 apresenta a função dos modelos em questão, em que P dividido por M ao quadrado corresponde ao preço comercializado do imóvel por metro quadrado. B é o bairro onde está localizado o imóvel, I é o ano de construção da unidade, A corresponde ao padrão de acabamento, Z é a zona de uso. A variável resposta, preço por metro quadrado, foi atualizada utilizando o Índice Nacional da Construção Civil, o INCC, para o mês de agosto de 2023. Todos os métodos foram implementados por meio do software estatístico RStudio. São eles: XGBoost, proposto por Shen, o SVM, introduzido por Cortez e Vapnik, Random Forest, que foi desenvolvido por Bryman, regressão linear, rede neural artificial,
e o GLM, proposto por Nelder e Wedderburn. Todos os modelos foram avaliados conforme as seguintes métricas. O MAI representa a média do valor absoluto dos erros do modelo. Quanto menor o MAI, melhor o ajuste do modelo. O erro percentual absoluto médio, MAP, é muito similar ao MAI. Porém, ao invés da média dos erros absolutos, o MAP representa a média dos erros expressos em percentuais relativos ao valor realizado. O RMSE corresponde à raiz média do quadrado dos erros. O bias, ou medida de viés, mede a diferença entre a média dos valores reais e a média dos valores previstos pelo modelo. Na figura 1, temos o histograma do valor corrigido por metro quadrado. A linha em vermelho corresponde à média e a linha em azul à mediana. Pode-se notar uma certa simetria entre os dados. Na figura 2, temos o histograma do ano de construção das unidades. Nota-se uma assimetria entre os dados. Já na figura 3, temos o mapa de calor do valor corrigido por metro quadrado, relacionando as variáveis zona de uso e padrão de acabamento das unidades. Na figura 4, são apresentadas as métricas dos modelos calibrados. Nota-se que os modelos que se utilizaram dos métodos XGBoost e SVM Kernel Linear foram os que mais se ajustaram, diferentes do GLM Gamma, o modelo que menos se ajustou. Resultado da aplicação dos modelos. Os bairros com maior valor do metro quadrado são Jardim Atlântico, Savassi, Belvedere, Funcionários e Santo Agostinho. A variação do valor médio do metro quadrado referente ao padrão de acabamento do imóvel varia de R$ 2.746 para um padrão de acabamento 1 a R$ 7.554,90 para um padrão de acabamento 5. Foi observada a grande influência do zoneamento nos preços médios do metro quadrado, representando variação em torno de 50% nos preços médios para o mesmo padrão de acabamento. Considerações referentes à legislação. Uma questão importante se frisar é a falta da publicidade dos dados do ITBI. Muitos municípios justificam a não publicação de seus dados com base em algumas leis. Vale a pena ressaltar que é possível publicar os dados do ITBI e respeitar os mecanismos impostos por estas leis. Vide o caso do município de Belo Horizonte. A disponibilidade desses dados é importante, pois permite a elaboração e a replicabilidade de estudos como este. Por fim, neste trabalho foram propostos 6 modelos utilizados na estimação do preço do metro quadrado de imóveis situados no município de Belo Horizonte. Desses 6 modelos, 2 apresentaram um bom ajuste, o XGBoost e o SVM Kernel Linear, o que vai de encontro com o que foi constatado no referencial teórico. Esses resultados divergem em relação ao modelo GLM Gamma. O ajuste insatisfatório vai na contramão do que foi exposto em outras pesquisas. Portanto, a partir dos resultados do presente trabalho, sugere-se a aplicação dos modelos XGBoost e SVM Kernel Linear como ferramenta de auxílio na precificação de imóveis. Muito bem. Agora, professor, seguindo a estrutura que a gente tem para a sessão, nós temos, depois de 8 minutos de apresentação, a gente tem 8 minutos para discutir o trabalho dele, tá? Eu estou controlando o tempo aqui, eu aviso quando precisarmos seguir. Eu gostaria, então, de abrir a palavra aos demais participantes do painel, para que apresentem as suas observações, e depois eu farei as minhas, por gentileza. Eu posso começar, professor. Por Parabéns, William. Não conheço muito da área, mas lendo aí seu artigo, eu vou fazer aqui umas perguntas que surgiram, se você puder me responder, assim, só para clarificar. Uhum. Então, eu queria saber, assim, por que esses modelos de machine learning, como o
GBoost e o SVM Kernel, eles apresentam melhor ajuste na precificação de imóveis em comparação, por exemplo, com o GLM Gama, né? E como que essas descobertas aí podem orientar aí o uso de diferentes técnicas de modelagem no setor? Para mim não ficou muito claro. Uhum. Todas essas técnicas de machine learning, você pode avaliá-las conforme aquelas métricas de avaliação que foram expostas, o BAES, o MSE, o MAI, entre outras. A partir dessas métricas de avaliação, você consegue identificar quais modelos se ajustam melhor ao seu conjunto de dados. Então, com um melhor ajuste do modelo, maior você consegue identificar como a sua previsão ela pode ser mais assertiva, no caso. Certo, tá. E aí a última pergunta para você seria Perfeito. até que ponto essa utilização de dados do ITBI, né, em oposição aos dados de anúncio de imóveis, ele melhoraria essa precificação, Aham. essa precisão dos modelos, perdão, de precificação. Aí seria uma discussão quanto à natureza dos dados. Os dados de anúncio, eles não refletem ao valor de fechamento dos imóveis, sabe? Por exemplo, você anuncia um preço X, mas você provavelmente nunca vai finalizar sua compra naquele preço. Existe a negociação envolvida. Já os dados do ITBI correspondem aos valores que são recebidos pelo cartório de registro de imóveis. Ou seja, eles correspondem com mais precisão o valor de fechamento do imóvel. Então, como essa natureza dos dados ela é um pouco mais precisa, as suas previsões referentes ao metro quadrado ou o preço dos imóveis em uma determinada região, ela se torna mais assertiva. Tá. Perfeito. Era isso que eu tinha para perguntar. Uhum. Deixar aí a palavra aos outros. A palavra, então. William, professor, não sei se você já quer fazer, depois a gente deixa a discussão para o final. Eu deixaria, eu vou fazer as minhas Tá bom. posteriormente a de vocês, por favor. William, primeiro, parabéns, o trabalho é bastante interessante. Já vi alguns trabalhos sobre modelagem de preço de imóveis e eu não sabia que em BH essa informação do ITBI era pública. Bastante interessante e tomara que isso se torne uma prática, né, para as outras regiões, que eu acho que essa transparência ela é interessante. O artigo ele se originou de um... Você trabalha com isso? É um TCC? Me conta um pouquinho. E aí eu já queria aproveitar, fazer as duas ao mesmo tempo, para a gente não tomar tanto tempo aqui, sobre a separação entre treino e teste. Se você não achou que seria importante fazer essa separação para deixar mais robusta a afirmação de qual modelo que se tornou, que se apresentou mais acurado. Uhum. Inicialmente, primeira pergunta, eu trabalho na área, né? Eu trabalho para uma incorporadora imobiliária e hoje eu sou mestrando do curso de Economia da Universidade Federal do Paraná. E a minha dissertação é voltada para essa área mesmo. Sobre a segunda pergunta, foi realizado o teste, né? Na apresentação não foi possível compilar esses dados por conta do tempo apertado. No artigo é mencionado sobre os testes, só que eu não tive tempo de explorar com maior tempo e com mais palavras sobre. Legal, obrigado. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta, não é nem uma pergunta, é mais talvez uma reflexão, que é o seguinte, os seus dados possivelmente eles vão ter uma certa correlação entre eles, que eu imagino que determinadas características de vizinhança
vão impactar, por exemplo, na estrutura que você vai construir a sua casa. Que eu acredito que seja aqueles P1 até P5. Eu acredito que eles vão refletir um pouco essa questão. E aí, a minha dúvida é, será que não valeria a pena, às vezes, fazer uma divisão por grupos? Se você tiver uma análise de dados muito grande, fazer uma divisão por grupos, por características, tipo de vizinhança, alguma coisa nesse sentido. E aí, a partir disso, você faz uma análise de distribuição relativa, uma análise de decomposição diferencial, só para você poder ver se de fato tem alguma diferença entre o valor em determinados tipos de grupos que você identificar. Porque eu estou trabalhando com, não é com imóveis, mas estou trabalhando muita coisa com modelos Logit multinomiais, e uma coisa que eu estou vendo é que, embora muitas pessoas achem que é tranquilo trabalhar com dados categóricos, às vezes é mais fácil separar os grupos do que trabalhar com eles, porque dependendo da forma que os dados estão estruturados, você não consegue ver diferenças significativas quando você joga todo mundo junto. Agora, quando você separa por grupos, você consegue ver a característica isolada daqueles grupos, como se fosse um efeito mediador, algo nesse sentido. Aí minha colocação seria mais essa. Talvez, dependendo da estruturação, o tamanho da amostra, valesse a pena você conseguir separar por determinados grupos e realizar uma análise comparativa dos coeficientes, das correlações, uma análise diferencial, distribuição relativa, algo nesse sentido. Eu acho que enriqueceria bastante sua análise e às vezes você consegue até achar modelos mais específicos para determinados grupos. E aí depois vira talvez uma dor de cabeça sua justificar o porquê que um está sendo melhor que o outro. Mas acho que deixaria o trabalho, principalmente se você falou que é uma dissertação, bem mais robusto na hora que você for fazer uma defesa. Não, legal, é de se pensar, sim. Referente aos bairros, né, no nosso modelo a gente trabalha com mais de 130 bairros. Então, é possível que algo relacionado a esses, como se fossem esses clusters, esses efeitos possam acontecer mesmo. Bem pensado. Muito obrigado pela sua consideração, Daniel. Queria fazer algumas observações, mas, primeiramente, William, eu fiquei muito satisfeito com o teu trabalho. O trabalho tem uma aplicabilidade, tem um vigor técnico bastante grande. É um trabalho muito bem estruturado, bem escrito. Gostei do seu encadeamento, né? E a sua apresentação também, ela deixa muito claro todas as etapas, né? É, eu ressalto alguns pontos que eu considero muito positivos. O primeiro deles é você trabalhar com dados reais, né? Como o caso do ITBI, né? Recentemente nós tivemos uma situação aqui em São Paulo onde você identificava um desvio de 5 até 20% no preço dos imóveis quando anunciados ao preço efetivamente negociado, que seriam os preços do ITBI, né? Então, essa realidade mostra que realmente você ter acesso ao ITBI é fundamental, demonstra também que Belo Horizonte aí tem sido muito mais transparente, né? E deixado esses dados disponíveis aí. O outro ponto que eu ressalto como muito importante é você ter incluído modelos diferentes para fazer a sua análise, né? Isso, como é um estudo exploratório, né? Muitas vezes o pesquisador ele tem preferência ou tem uma aptidão maior para um modelo e muitas vezes ele acaba ficando com resultados que a gente pode ver seriam menos significantes, né? Enquanto que o seu, ao fazer uma exploração de 6 modelos, você tem um ponto forte e você encontra, né, dois com muita acurácia, né, e outros que realmente não tiveram muito bom desempenho, né?
Uma questão que eu queria te perguntar é essa, essa questão dos hiperparâmetros otimizados, né? O que você poderia nos dizer a respeito disso? Porque, em geral, né, se você caminhasse para otimização, você pode melhorar modelos complexos como o XGBoost, as redes neurais, né? Que são também bastante utilizados nesse tipo de avaliação. O que que você me diz sobre isso? Uhum. Essa é uma limitação desse estudo. Essa otimização por hiperparâmetros, ela não foi realizada. É algo que até a defesa do meu trabalho aqui no mestrado eu pretendo realizá-la. É algo que vai me tomar mais tempo também, com certeza, mas para uma análise inicial, eu acredito que já é válido, sabe? Mas com certeza, Uhum. com a utilização dos hiperparâmetros, com certeza o trabalho ficaria mais robusto. Perfeito. Tá ok. Bom, acho que é um avanço que você vai ter importante aí na tua dissertação Uhum. e é bom que você esteja já preparado para isso, né? Em relação a características que poderiam também ser trabalhadas, você mencionou que tem aí você percebe, né, a utilização de outras variáveis aí para o modelo final, né? Uhum. Mas eu queria ressaltar, né, uma coisa que tem me chamado muita atenção é a questão de acessibilidade, né? Proximidade de transportes, coisas assim, o grau de meios de transporte que você encontra naquele, naquela região onde está inserido o imóvel, né? E também algumas condições econômicas, né? Eventualmente você pode ter ali não sei se isso seria possível, né? Ah, algumas informações sobre renda, né? Dentro do município, de tal forma que isso pudesse identificar aí diferenças interregionais, né? Eh, de toda forma, se você caminhar pela utilização dos clusters, talvez você consiga produzir resultados também bons, né, ou até superiores, dada essa convergência, né? Você vai ter provavelmente ali grupos mais identificados em relação à renda, né? Uhum. Por isso. Aham. A literatura ela sugere que a variável criminalidade ela impacta diretamente no preço dos imóveis. Nós não estamos ouvindo Juiz, você. oi? Nós não ouvimos você, pelo menos. Se você puder começar essa explanação, obrigado. É, a literatura ela sugere que a variável criminalidade ela impacta diretamente no valor dos imóveis, ou seja, sendo que o imóvel está localizado num bairro de alta criminalidade, a tendência é que diminua o seu valor. Pode Estão me seguir, ouvindo? né? Estamos. Eu não sei o que aconteceu aqui. Deve ter caído o servidor, parou de gravar, mas já voltou. Pode seguir. Ah, tá. Continuando então. A dificuldade seria atribuir esta variável ao meu modelo, sendo Uhum, que os dados, talvez eles não estivessem apresentados de uma maneira que fosse coerente com os dados do ITBI. uhum, A maior dificuldade seria essa, né? Talvez fazer esse perfeito. encaixe entre os dados. Ô, professor,
Desculpa interromper, está interessante a discussão, mas eu pediria para a gente continuar lá no final a discussão, aí qualquer coisa a gente volta no tema, porque senão a gente acaba consumindo o tempo dos demais apresentadores, tá bem? Perfeito. Tá ótimo. Eu Tá vou ok. compartilhar. Daniel, você prefere apresentar? O que é que eu compartilho? Eu vou apresentar aqui, Tá só, bom. só confere aqui para mim se vai aparecer tudo certinho. São 8 minutos, tá? Eu estou marcando aqui, eu vou fazer uma reação aqui para te avisar quando tiver faltando 1 minuto, ok? Uhum. Deixa eu só ver aqui. Tá compartilhando aqui com vocês? Tá aparecendo a tela dividida. Uhum. Agora a apresentação, mas não no modo apresentação. Isso. Agora, aí, agora sim. Então, o artigo que eu vou apresentar, eu escrevi junto com o professor Otávio Valente. Eu sou do departamento de administração da UFMG, o professor Otávio é do departamento de contabilidade. E nós dois temos um pouco de interesse nessa parte de criptomoedas, então a gente achou que seria interessante tentar ver essa questão de gestão de risco para criptomoedas. Basicamente, o que eu encontrei muito na literatura foi as questões de que tanto o VAR quanto o Expected Shortfall, que também é conhecido como VAR condicional, são utilizados como métricas para gestão de risco e vários modelos já utilizam modelagens GARCH para poder trabalhar de uma maneira mais eficiente do que usar apenas a matriz histórica de covariância. Só que então, no nosso caso, a gente pensou que talvez fosse interessante ver uma diversidade de modelagens GARCH que existe, todos os parâmetros que a gente pode variar para ver se de fato existe um modelo melhor que o outro para realizar essa previsão. Para isso, então, a gente coletou os dados de 10 maiores criptomoedas, o Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin, Binance, Cardano, Tronix, Bitcoin Cash, Chainlink e Litecoin. De, do dia 14 de maio de 2019 até 14 de maio de 2023, então tem 5 anos. E aí, a gente foi fazendo modelos GARCH, né? Variando os parâmetros P, Q, R e M da modelagem entre 0 e 2, que a gente pensou que trabalhar com mais de 2 defasagens acaba ficando algo meio que fora da realidade, é que na literatura a gente vê que os melhores modelos acabam ficando mais ou menos entre 1 e 2 parâmetros no máximo. Para garantir que a gente tivesse modelos que não fossem de média, a gente excluiu na nossa modelagem os modelos que todos os parâmetros valem zero, e como a gente estava querendo medir a série histórica da variação do erro, para a gente poder prever de fato melhor o erro, a gente precisava dos componentes R e M para ter a parte GARCH. Então, o que a gente ia fazer era rodar os modelos GARCH, utilizando uma janela de 80% para estimação e 20% para teste, e usar esses modelos aqui para realizar a análise do VAR e do Expected Shortfall. E aí a gente ainda trouxe as variações que a gente encontrou na literatura. Aqui a gente está trabalhando com variações mais conhecidas, existem modelos mais robustos, só que não são muito fáceis de se implementar. Então a gente achou que não seria viável também achar que um analista iria trabalhar com modelos que fogem muito do convencional. Então a gente trabalhou com GARCH, TGARCH, AppGARCH, CSGARCH, JGRGARCH e o NGARCH. Lembrando que esses primeiros aqui, eles acabam trabalhando, na verdade, desculpa, o TGARCH e o CSGARCH, eles vão trabalhar com a questão de assimetria, e os demais vão trabalhar com aspectos de não linearidade das modelagens. E a gente também viu uma coisa que não é tão trabalhada na literatura, que é as principais distribuições que os erros podem ter. A gente vê que alguns estudos, os pesquisadores acabam optando por comparar o GARCH normal com, às vezes, uma ou outra variação estrutural do GARCH, mas eles não costumam variar muito essa questão de quais são as melhores distribuições dos erros, já que esse é um pressuposto fundamental para a boa modelagem. Então, basicamente, a gente usou 9 variações de distribuição, 7 variações do GARCH, 36 parâmetros de variações, que são todas as combinações possíveis das variações P, Q, R e M. Então, para cada criptomoeda, a gente acabou gerando mais de 2.000 modelos, e depois a gente ainda refez as nossas análises
incluindo duas variáveis externas para auxiliar, que era o índice de medo e ganância, específico do mercado de criptomoedas, e o Market Value to Reasonable Value, que tem a ver com o índice de negociação do Bitcoin. Então, na verdade, a gente trabalhou com quase 4.500 modelos, e considerando que a gente está trabalhando com 10 criptomoedas, no final a gente fez 45.000 modelos para a gente poder analisar. E aí, então, primeiramente, o que a gente fez foi realizar os testes KPS, KPSS, o ADF e o de Philippe Perron, para a gente poder ver a estacionalidade dos resíduos. Não era necessário, de fato, fazer nenhuma diferenciação, que já era esperado. E a gente também fez o teste ARCH para ver se existia uma correlação residual, correlação entre os resíduos dos modelos ARIMA tradicionais, e a gente consegue rejeitar a hipótese nula de todos aqui. Então, de fato, a gente rejeita que tem uma raiz unitária. Então, e a gente vê aqui a questão da correlação que é diferente de zero. Depois disso, a gente rodou todas as simulações e a gente usou como métrica o MAP para identificar o que erra menos. Lembrando que esse MAP daqui é o MAP dos 20% de teste, que já está apresentado aqui. Na parte de cima, a gente vai ter os modelos derivados tradicionalmente e os de baixo, que são derivados utilizando variáveis externas. Uma coisa que eu queria mostrar era mais a questão que, de fato, a gente vê que não tem uma padronização de nenhum parâmetro, seja PQRM, seja o tipo de modelagem, o tipo de distribuição, e que, de fato, até mesmo quando a gente inclui essa variável externa, a gente acaba vendo que diversos modelos que antes eram, por exemplo, um gasto tradicional utilizando uma normal assimétrica, passam a considerar apenas uma normal com um gasto exponencial. Então, a inclusão dos termos das variáveis externas conseguiu, por exemplo, corrigir, de certa forma, a assimetria da normal. Esse aqui já é um primeiro resultado. Um outro resultado que eu queria mostrar é que o MAP está errando menos de 1%. Então, a gente tem uma precisão muito grande. E aí, aqui agora, é a tabela do VAR e do Expected Shortfall. Aqui está dividido por criptomoeda, porcentagem de sucesso e de falha. A falha mínima que a gente obteve, se eu não me engano, foi de 95,08%, que foi aqui o da Litecoin. Então, a gente tem um VAR que, de fato, tem uma significância muito relevante, mais de 95% de confiança. E o Expected Shortfall, ele acaba ficando próximo aí de 96, 97. E aqui a gente tem as duas primeiras colunas relacionadas à questão do estimação tradicional, e a segunda, a variação, incluindo as variáveis externas. Aqui eu coloquei só uma tabela para diferenciar a significância de quando a gente inclui variáveis externas. A gente vê que o VAR para o Bitcoin, Ethereum, Ripple e para Dogecoin, eles foram significantes. Eu consegui melhorar a minha estimação do VAR. Não coincidentemente, essas são as criptomoedas mais negociadas no mercado, que tem maior relevância, pelo menos no período amostral. O Expected Shortfall foi apenas beneficiado no caso da Bitcoin. E para as demais criptomoedas, elas aparecem que não tem significância a variação, que foi esse espaço que eu deixei vazio. Então, não tem diferença significativa em incluir ou não as variáveis. Em alguns casos, o VAR ficou até prejudicado. Ele caiu 1,7%, 1,53%. Lembrando que esse aqui é a porcentagem de variação da eficiência do VAR, tá? Não é o valor real do VAR que foi alterado. Para as considerações finais, então, primeiramente, não existe o modelo GASH mais eficiente para criptomoedas. Isso é fundamental se a gente for parar para pensar que muitos estudos trabalham, às vezes, com uma apenas variação. Então, na verdade, a gente precisa trabalhar com toda uma diversidade, estudar de fato a natureza dos resíduos. Teve um certo grau de sucesso do VAR do Expected Shortfall de 95%. E para as sugestões finais aqui, talvez valesse a pena considerar o efeito da taxa de câmbio para dólar, se a gente fosse trabalhar, por exemplo, com o mercado brasileiro especificamente, trabalhar com a cotação das criptomoedas em Bitcoin, não em dólar, e também talvez comparar, que a gente usou as 10 maiores criptomoedas, ver criptomoedas que não são
as 10 mais negociáveis, ver as criptomoedas menores, com menores volatilidades, para ver o que aconteceria. Se de fato, para esses modelos que variam menos, existisse um melhor modelo Gacha, e se de fato a inclusão dessas variáveis externas poderia ajudar uniformemente todas essas criptomoedas. No grosso, é mais ou menos isso daqui mesmo. Eu tentei dar uma corrida aqui nos slides porque o artigo está muito técnico, então eu tentei ir direto nas conclusões, mas fica aberto aqui para alguma dúvida mais pontual, tanto da metodologia quanto também da parte de análise que a gente fez. Legal, parabéns, Daniel. Deu para ver que você resumiu bastante o conteúdo do artigo. Alguém tem alguma questão para o Daniel? Eu tenho. Daniel, primeiramente eu gostaria de parabenizar, né, o seu artigo, é muito bom mesmo. Eu só queria, até levantando aí que você coloca nas sugestões aí da sua apresentação, eu gostaria de entender como esse efeito da mudança no câmbio, né, do dólar, ele pode impactar essa precisão dos modelos, né, de gerenciamento do risco para as criptomoedas. Essa que é a dúvida que eu fiquei, assim. Então, o que acontece? No nosso caso, a gente já usou a criptomoeda diretamente em dólar. Mas, por exemplo, se eu quisesse saber um investidor brasileiro, a gente poderia levar em consideração, talvez, a alteração de trabalhar com dólar em real e colocar as variações reais das criptomoedas para calcular o retorno, e aí colocava como uma variável externa a taxa de câmbio para poder controlar essa questão. Porque, para fins de simplificação, todo mundo negocia as bitcoins geralmente sempre em dólar, propriamente dito. Mas para o investidor que mais individual, ele sempre vai fazer essa comparação de, tá, mas esse dólar vale quanto hoje? Quanto que de fato vai sair da minha carteira? Então, o VAR que ele tem que ter tem que levar em consideração essa questão de as variações do câmbio vão impactar. Seria mais nesse sentido mesmo. Certo, muito obrigada aí pela explicação. Deixa eu aproveitar aqui, já que ninguém mais tem uma pergunta, deixa eu fazer uma que eu separei aqui. Você usou retornos anualizados, né? Pelo que eu vi. Eu acho que seria interessante, aí pensando mais na robustez, né, pensando numa publicação, o trabalho está muito bom, parabéns. Tem, assim, dá para ver que vocês trabalharam bastante para produzir os resultados ali. Eu acho que seria interessante trazer os resultados de treino também. Eu acho que é uma métrica que vale a pena para a gente avaliar até que ponto, né, existe diferença entre treino e teste. E pensando na aplicabilidade prática, né, pensando no mercado mesmo, se vocês pensaram ou se tem algum motivo para não ter feito o One Step Forward. Eu sei que já foram 45 mil modelos estimados, mas eu acho que pensando em aplicabilidade mesmo, prática, né, do cara do mercado ali, ele precisaria fazer sempre um passinho à frente. Então, acho que seria interessante ver os resultados. Eu não sei se vocês fizeram ou se existe alguma limitação. Não, na verdade, a gente fez realmente o step forward, a gente foi fazendo todas as simulações possíveis, variando todos os parâmetros possíveis e tendo como vista, captando todos os erros que a gente estava tendo. O principal problema, na verdade, que a gente teve era com a questão da janela amostral, porque a gente estava vendo que se a gente diminuísse a janela amostral, teria um período maior de treino para ver se o modelo era bom ou ruim. Porém, na própria literatura, eles já colocam esse número de 80 a 70 e dava uma sensibilidade muito grande das variações quando a gente alterava essa janela temporal. Por isso até que a gente preferiu manter em 80 a 20 do que trabalhar com essa variação também. Originalmente a gente ia tentar variar, se eu não me engano, acho que era 50%, 70% e 80%. E depois fazer o resto de teste. Mas as variações eram muito grandes e o de 80%, obviamente, quanto mais você treina, melhor o seu modelo vai ficar. Então a gente achou que podia ser mais interessante. Mas a parte do trabalhar com Step Forward, talvez, quando a gente for tentar mandar para uma revista, dá para trazer como anexo todas as tabelas para mostrar todos, de fato, os modelos e as variações que teve, ou até mesmo
talvez colocar um link para eles baixarem um SQL das tabelas, porque ficou muito grande realmente. Mas aí todo mundo vai poder, pelo menos, ter uma noção do que aconteceu. E também, se for o caso de alguém tentar replicar ou querer trabalhar com a ideia de tomar como certo aquele tipo de modelagem, as configurações já estão ali. Não teria que perder tanto tempo fazendo essas simulações, porque durou quase 2 dias no meu computador rodando. Imagina, obrigado, Daniel. Professor, acho que você está no mundo, professor. Eu queria te fazer uma pergunta em relação ao índice de dominância do Bitcoin, que é uma coisa que muitas vezes, quando você está olhando outras criptos, né, você usa para fazer uma análise. O que você me diria aí sobre o uso dele ou não nesse seu trabalho? Então, esse também foi um assunto que o professor tinha comentado comigo, que ele já viu até mesmo efeitos contágios que tem do Bitcoin com as outras criptomoedas. A gente até está trabalhando ainda para melhorar esse estudo, porque essa realmente é uma limitação que a gente teve, que aí teria que ver toda a questão de co-integração do Bitcoin. Uhum, Mas, assim, o que a gente viu a princípio foi só a matriz de correlação. A correlação dos retornos existia, ela era em torno de 20 a 30%, mas não chegava a nenhum valor tão alarmante. Então, a gente, ok. pela matriz de correlação, a gente sabe que sim, eles estão correlacionados, pelo menos as maiores criptomoedas estão, mas não é algo do tipo 80%, 70%, tem um pouco de efeito individual. Mas aí, o próprio índice de valor de mercado e valor realizado, ele é específico do Bitcoin. Então, aí teria que testar empiricamente para saber se faz sentido usar ele como se fosse uma proxy para captar esse efeito da valorização do Bitcoin ou dos efeitos de oscilações do Bitcoin. Aí teria que fazer um teste específico, mas incluindo a variável externa, dá para talvez falar que está considerando em parte aquele efeito, mas de fato, estritamente, a gente não considerou a cointegração das séries. Ok. Minha outra questão é como é que vocês olharam, eu vou até te dizer de onde veio isso, né? Alguns traders aí de, de Bitcoin, eles gostam muito de trabalhar também com modelos como Long Short Term Memory para você avaliar aí desempenhos e riscos e tudo mais. Como é que vocês veem essa? O seu trabalho é outro, você foi para um outro modelo, né? Uhum. Mas como que vocês veem os modelos baseados em deep learning, se esses insights podem ajudar aí na conclusão do seu trabalho? Não estou sugerindo que se faça, eu só estou perguntando a opinião. Então, o que a gente concluiu muito nesse estudo é realmente essa questão de que, de fato, não existe essa questão de uma solução única. Então, a gente tem que levar em consideração, talvez até mesmo essa separação, e o que que é curto prazo e o que é longo prazo. Tem até um trabalho que eu fiz há um tempo atrás, que a gente usou alguns índices até para avaliar essa questão da eficiência de mercado de curto prazo e longo prazo para o mercado de criptomoedas. E a gente viu que, de fato, no longo prazo, em nenhum momento foi 100% eficiente, o que é bom, então a gente pode usar modelos de previsão, mas no curto prazo a ineficiência era muito grande. No longo prazo ela tende a diminuir um pouco, que também já é meio que esperado. Então, foi até por isso que originalmente no trabalho eu ia usar só o gasto de componentes, porque ele já faz meio que essa separação, o que que é curto prazo e longo prazo. E aí, o que a gente até está vendo para talvez trabalhar é pegar essa lógica de trabalhar esse gasto de componentes de curto e médio, de curto e longo prazo, para separar essa série e rodar para todas as variações depois possíveis, separar o que que é o efeito de curto prazo, realizar uma modelagem e uma modelagem de longo prazo, para depender do tipo de investidor que você está sendo. E aí talvez isso vai entrar um pouco nessa questão de até mesmo usar inteligência artificial para tentar auxiliar nesse processo, usar modelos que consigam diferenciar mais fácil essa sensibilidade. E assim, no meu caso específico eu usei o R.
E, embora eu goste muito de usar ele, ele não é o melhor modelo para trabalhar com inteligência artificial se a gente for parar para pensar em velocidade. Tem outros softwares que são bem mais rápidos que ele. Então, aí talvez também tenha que fazer essa mudança de plataforma. Mas eu acho que vai acabar caminhando para isso mesmo. A gente vai ter que, para aumentar essa precisão, fazer toda essa separação do que é curto prazo, talvez colocar até um médio prazo, um longo prazo, e depois usar uma inteligência artificial para ajudar a fazer essa modelagem um pouco mais precisa. Ok, obrigado. Parabenizo também pelo artigo, muito profundo. Muito obrigado. Legal. Dando seguimento às apresentações, Cíntia, você prefere apresentar você? Prefere que eu passe o vídeo? Eu prefiro que você apresente o vídeo já gravado, por favor. Vou compartilhar aqui. Olá a todos. Vou apresentar o meu artigo, cujo título é Responsabilidade Social Corporativa, Custo da Dívida e o Efeito Moderador desse indicador de governança de país, né? Então, para a introdução, a gente tem um contexto em 2008, né, de crise econômica. E esse contexto, ele propicia ali um avanço de temas de sustentabilidade. Então, muitas instituições ou órgãos mundiais, eles acabam incentivando ali a empresas a darem maior atenção ao tema da sustentabilidade. Então, a ONU, OCDE, o próprio Banco Mundial. Qual que é o nosso problema ali central? É porque no início do século XXI já tem-se uma noção, né, dos efeitos e mudanças climáticas, né, e também de preocupações sociais. Então há uma necessidade, né, de abordar esses problemas e ter um foco ali maior para esses problemas, né, porque se verifica neste momento uma inadequada governança e também práticas insustentáveis. Então, tendo em vista todo esse contexto, esse cenário, a pergunta de pesquisa é se a responsabilidade social corporativa teria algum impacto no custo da dívida. Então, na literatura, na revisão de literatura, a pergunta a ser feita ali seria o custo da dívida como a responsabilidade social corporativa, ela impacta o custo da dívida. Então, acredita-se que essa responsabilidade social corporativa teria a função de reduzir o custo de agência por uma maior transparência, um maior engajamento ali dos stakeholders no processo decisório também, uma diminuição da assimetria informacional, né? Um aumento de sinalização dessas empresas, mostrando a esses stakeholders o engajamento. Oi, Ricardo, a apresentação parou de funcionar. Eu acho que o Ricardo acabou caindo, por isso que ela deve ter parado de funcionar. Agora eu reparei que aconteceu isso. Cíntia, enquanto o Ricardo não consegue entrar, você quer fazer pelo seu? Ah, voltou. Parece que voltou agora.
Aí, né? Oi, Ricardo. Isso, caiu. Voltei. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Minha internet caiu. Piscou. Vejam se foi aqui que parou, tá? Assim que eu percebi, eu parei. Estudar, né, esse índice de governança mundial, né? Ele seria interessante para o estudo. Então, na verdade, a definição, aqui dando uma definição desse indicador, é que ele procura abordar a percepção, né, de ONGs, de cidadãos daquele país sobre a governança daquele país, né? Então, por exemplo, níveis de responsabilidade, o Estado de Direito, níveis baixos de corrupção, eles fazem parte desse indicador. E qual que seria a contribuição desse indicador, né? Então, essas políticas, essas implementações de políticas, né, nesses países, né, e regulamentações, regulações, contribuiriam para boas práticas de governança das empresas, né? Porque elas promoveriam ali um maior acesso às informações, né? E inclusive de responsabilidade social, e também mostrariam o engajamento dessas empresas. Então, a gente tem a hipótese 1, que seria que as empresas, elas com melhores práticas, elas reduzem o custo da dívida, assim como na hipótese 2, ela está fundamentada em verificar se esse índice ele moderaria essa relação entre responsabilidade social corporativa e o custo da dívida. Isso quer dizer que se maiores índices, eles fortaleceriam essa relação, que no caso seria uma relação negativa. Quanto maior for a responsabilidade social, menor seria o custo da dívida. Então, o método, né, de pesquisa, a gente tem o SG e ESG como uma proxy, o custo da dívida tendo as taxas de juros, né, e também o rating como medidas, e os indicadores de governança, que então aí são 6. E também ter aí como robustez vários países, né, na amostra, 50 países. Os resultados eles mostram que sim, né, tanto para o rating, que você vê ali resultados estatisticamente significativos, quanto maior o SG, contribui para o maior rating, assim como menores custos de menores despesas com juros, né? Então a gente consegue confirmar a hipótese 1. Então, eles são confirmados, então realmente o CSR contribui para, né, menores custos de dívida ou maiores ratings de crédito, tá? Por ele conseguir gerar valor, né, a responsabilidade social corporativa. Também, analisando esse índice de governança, a gente chega também a essa conclusão, que melhores práticas, né, países com melhores práticas de governança, eles moderariam essa relação. Então, a gente vê tanto para o rating, como também para as despesas com juros, né? Então, a gente consegue comprovar a nossa segunda hipótese. Então, há realmente uma criação de valor, e para esses países, realmente tem um efeito ali de fortalecer essa relação entre a sociedade, a responsabilidade social corporativa e o custo da dívida. Então,
essa é a minha apresentação. Quero agradecer aí a atenção de todos. Muito obrigada. Seguimos agora com 8 minutos para a gente discutir. Fiquem à vontade para fazer perguntas para a Cíntia, professor. Fiquem à vontade. Uma coisa que eu achei engraçado é que eu não lembro quem comentou isso comigo, acho que foi um aluno até de estudos organizacionais, lá do CPA de onde eu venho, mas que ele fala assim, não, porque o ESG, na verdade, podia ser só o SD. A parte do meio ambiente quase não afeta nada quando a gente pesquisa. E as suas conclusões acabam chegando nisso, a parte do meio ambiente, né? Quando a gente avalia isoladamente, eles acabam não impactando em quase nada. Acho que teve uma tabela só que foi significativa, mas no resto não teve nada, nenhum impacto. Já é uma coisa boa, pelo menos não causa um aumento da taxa, mas aí talvez valesse a pena você considerar, e aí você pode também discutir, que eu não entendi muito bem se você chegou a de fato fazer isso ou não, mas tentar avaliar se existe uma diferença desses impactos quando a gente considera é, aquela lógica daquele gráfico que você colocou de países desenvolvidos, que estão numa fronteira ou emergentes, para ver se existe alguma localização que o, todos os efeitos do ISD sejam significativos ou não, se tem alguma mudança de variação desse ISD isoladamente, em conjunto, quando a gente avalia esses diferentes países. Daniel, obrigada. Isso daí até foi uma questão que é levantada no Sapiens, né? De eu fazer também para países emergentes e em desenvolvimento, porque realmente muda, né? Até nível deles ali, o grau de conscientização com relação a esse índice. Então, provavelmente eu teria aí alterações nos resultados, né? Analisando separadamente, né? Em grupos, né? De países desenvolvidos e emergentes. Mas obrigada pelo comentário. Enquanto ao E, Daniel, assim, é que tem várias pesquisas e tem alguns que encontram realmente resultados ali significantes para a parte ambiental e principalmente agora, né? Então, quanto mais aí o paper é novo, aí sei lá, de 2015 para cá, você já começa a notar aí quando você tem essa base de dados mais recente essa alteração, né, de que a parte ambiental aí ela começa a ter muita importância, mais do que da governança, né, porque geralmente é a governança que é prevalente, prevalece, mas aí agora a gente já percebe aí uma alteração nessa conscientização, vamos dizer assim, desses indicadores. Algum comentário adicional, professor? Bom, eu estive com a Cíntia na sessão do Sapiens, né? Juntamente com você e o professor Leandro. Leandro, isso. Tivemos já uma oportunidade de discutir, mas eu queria voltar um pouquinho com um tema, né, que eu acho que é importante. Cíntia, assim, eu fiz a leitura completa, né, no Sapiens ainda não tinha tido a oportunidade de fazer a leitura completa do teu artigo, e eu gostei muito. O artigo está pronto para uma publicação, não vejo problema, tá, tá bem equacionado, tá tudo ótimo, né? Eu só pergunto, você vindo a fazer novas publicações, ou eventualmente até alguém pode chegar e te questionar isso, né? Que é a ideia de que vocês não testaram nenhum modelo de causalidade, vocês não usaram causalidade, né? O Granger, que eu acho que nesse tipo de estudo cairia muito bem. Você reforçaria muito os teus resultados, as suas conclusões, né? E
E eu creio que não, você pode ter aí um passo a mais, né, para esse artigo. Eu havia feito outros comentários, eu vou ser mais genérico nisso, né? O, uma coisa que me chama muito a atenção em relação a você encontrar melhores ratings, mais focados em ESG, porque fazer ESG não é uma coisa barata, né? Então, de repente, quando você pega empresas de maior rating, você está tendo empresas mais capitalizadas, empresas maiores, quer dizer, que têm dinheiro para poder fazer investimentos em ESG. É um pouco, a não ser em países emergentes, e aí é cada vez mais essa diferenciação do emergente para o desenvolvido vale a pena, porque no desenvolvido essa visão de que você tem que ser SG é uma coisa cultural já, né? No emergente é desejado, é influenciado e nós estamos evoluindo, mas não é tão evidente assim para quem não é ESG. O Brasil tem uma coisa, e outros países emergentes também são muito parecidos com isso, que quem é esse ESG, ele é ESG quase que no mesmo nível dos países desenvolvidos. Quem não é ESG, né, está muito longe dessa situação. Então, quando você pega empresas abertas que são ESG no Brasil, elas não têm tanta diferença em relação a empresas ESG nos demais mercados. Essa pode ser uma situação que você vai encontrar quando abrir os dois grupos. Mas em outros países emergentes, essa coisa pode estar acontecendo, tá? Um outro ponto que também me diz que vocês estão num excelente caminho e está muito maduro o trabalho, é que eu fiquei na dúvida de usar inflação ou taxa de juros, né, um fator econômico dentro da tua regressão, né, para ver se isso daí traria essas variáveis aí de controle, né, se elas trariam algum impacto aí para o modelo de vocês. Então, fica uma sugestão de de trabalhar um pouquinho esse tipo de variáveis, né? Eu acho que seria isso também. Eu não tenho mais nenhuma outra observação a fazer. É, a questão que foi discutida lá no Sapiens, de eventualmente você ir para um modelo de machine learning para fazer esse estudo, eu acho que pode ficar para um segundo estudo, né? Você chegar e adotar uma abordagem de machine learning para analisar esses dados e você chegar num segundo estudo, numa próxima publicação, ver se houve uma diferença sensível em relação aos métodos que você utilizou agora. Obrigada, que eu estou anotando e obrigada pelas sugestões que você falou. Eu já, assim, quanto a novas variáveis, eu testei algumas, assim, né? Você diz Uhum. taxa de juros de país, né? Isso. Inflação. A gente já testou algumas coisas, mas não custa nada eu ver novamente. E também essa segunda parte aí de usar machine learning e testar o modelo, né, com outra metodologia, enfim, talvez fosse interessante, né, Mas testar aí a minha hipótese. isso é para um novo artigo, Digo, né? sim, sim, sim. Né? Agora, o Granger não vai te dar um trabalho exagerado você testar para agora e poderia melhorar muito o teu resultado. Da taxa de juros e da Isso. inflação. Assim. Não, usando um Causalidade. Granger causa, né? Ah, tá. Usar um Porque Sim. modelo, um VAR. isso. Porque é aquilo que eu falei lá na sessão do Sapiens, né?
correlação não é causação, né? Correlação, né, é algo importante, vocês estão muito bem cobertos, né? Agora, o passo para a causação é um passo significante. Mas seria isso. Tá certo, professor. Muito obrigada aqui. Vou verificar aqui. Dando sequência nas apresentações, eu não sei, Robert, bom dia. Eu não sei se você está para acompanhar a apresentação ou veio apresentar. Bom dia, eu estou só para Bom dia. acompanhar, porque eu não Tá vi que eu ótimo. estou na sessão. Eu vi que os nomes daqui do artigo que está faltando não eram o seu, mas às vezes o nome que está não Não, não, não. está correto. Tá ótimo, então. Obrigado pela presença aí. Professor Savoia, você acha melhor a gente... Não tem ninguém dos autores do próximo artigo, a gente pode passar o vídeo aqui, e aí a única coisa que eu acho que não faz muito sentido a gente discutir o trabalho se eles não estiverem aqui. Aí a gente pode voltar e rediscutir, eu sei que ficaram algumas perguntas ainda dos outros trabalhos. Podemos fazer assim? Podemos. Vou transmitir aqui a apresentação deles, tá? Olá a todos, eu me chamo Paulo e juntamente com o professor Paulo Sereta a gente desenvolveu esse trabalho intitulado Dispersão Geográfica de Atenção e Volatilidade do Mercado de Capitais. Em termos de contextualização, a eficiência informacional, né, como bem sabemos, ela é essencial na precificação de ativos e procura garantir que os preços reflitam as informações disponíveis. Todavia, para que isso aconteça, os investidores precisam prestar atenção suficiente aos fundamentos, né? Todavia, os investidores têm limitações cognitivas que restringem o seu processamento de informações, o que pode levar a erros de apressamento. Na literatura, já existe um fluxo de trabalhos que sustenta a existência de uma relação entre a atenção e diversas variáveis de mercado, como retorno, volume ou ainda volatilidade, que é o foco desse estudo. E essa literatura aponta algumas características que podem interferir na relação entre atenção e volatilidade. Dentre essas características estão a estrutura acionária dos mercados, diferentes culturas, diferentes níveis de educação financeira, o fato de ser um mercado emergente ou desenvolvido, o ciclo econômico pelo qual o mercado passa, condições econômicas reais. E dentro, né, deste fluxo de literatura existe um fluxo muito pequeno que aponta que a relação entre atenção e volatilidade ela pode estar vinculada a algo que costuma ser chamado de vantagem informacional, né? Qual que é a ideia por trás disso? Ela aproxima a geografia, né, das teorias de apressamento, onde um investidor local ele estaria em uma posição vantajosa de adquirir e processar informações sobre o seu próprio mercado em relação a uma contraparte estrangeira, né? E seguindo essa ideia, a gente procura analisar, né, o objetivo desse trabalho é analisar se investidores, né, com diferentes níveis de vantagem informacional impactam de forma diferente a volatilidade do mercado de ações, né? Então a gente procura identificar se de fato existe alguma vantagem informacional de locais em relação a não locais. Em termos de revisão de literatura, a gente encontra algumas características, né, desses trabalhos, né? A maioria que a volatilidade de uma variável central ela é muito mais recorrente do que retorno e volume, por exemplo. A maioria dos trabalhos identificam que o impacto da atenção ele é temporário e que ele diminui à medida em que as informações são assimiladas pelo mercado. Esses estudos também apontam que, de fato, os mercados emergentes, devido à sua maior sensibilidade a choques informacionais, exibem níveis mais altos de volatilidade em comparação aos mercados desenvolvidos.
e que o instrumental metodológico desses trabalhos que estudam a atenção, né, e o impacto no mercado, costumam utilizar modelos multivariados de séries temporais, como modelos VAR, VEC, testes de causalidade e persistência temporal. Em termos de metodologia, a gente utilizou duas amostras de mercados, uma de emergentes e uma de desenvolvidos, cada uma com 10 mercados. Coletamos dados de 2017 a 2021, dados semanais que resultaram em 260 observações. A variável de mercado que nós coletamos foi o preço de fechamento. A partir dela, calculamos log retornos e estimamos um modelo de volatilidade. A gente utilizou o modelo EGART com uma distribuição T. E para obtenção das medidas de atenção, né, nós utilizamos o Google Trends, coletamos uma medida de atenção local e uma medida de atenção global, a partir de termos de buscas já utilizadas por um trabalho anterior, e a partir dessas coletas nós calculamos, então, uma medida de atenção local e uma medida de atenção estrangeira, e utilizamos todas essas variáveis dentro de um modelo PVAR. Dois painéis foram estimados, um para mercados emergentes e um para mercados desenvolvidos. E o PVAR ele tem o mesmo instrumental dos modelos VAR tradicionais, né? Então, cuidado com o nível de defasagem, com o ordenamento de variáveis, se estimam os modelos, se geram funções de resposta impulso e decomposições de variância. Em termos de resultados de discussão, eu vou me deter às imagens, onde a gente identifica o quê? Que as funções de resposta impulso elas foram consistentes, né, com os coeficientes do PVAR e com os testes de causalidade, a maioria exibindo padrões em forma de pulso que se reverteram ao longo do tempo. A gente observou que um choque nas medidas de atenção local e estrangeira teve um impacto positivo e significativo na volatilidade do mercado de ações, com reversão média observada em todos os casos. Também observamos que a volatilidade passada influencia significativamente a atenção local e estrangeira em mercados desenvolvidos. Isso implica que quanto maior a volatilidade do mercado, maior o nível de atenção do investidor a estes mercados. A gente entende que o impacto significativo de ambas as medidas indica que a volatilidade em mercados emergentes e desenvolvidos é impulsionada pela presença tanto de investidores locais quanto de investidores estrangeiros, que nos mercados emergentes o efeito da atenção local e estrangeira na volatilidade são equivalentes. No entanto, nos mercados desenvolvidos, a atenção local tem uma influência mais forte na volatilidade do que a atenção estrangeira. Então, aqui parece existir uma pequena vantagem informacional. Todavia, em mercados desenvolvidos, onde os investidores, por consequência, são mais sofisticados, parece intuitivo supor que os investidores locais, de fato, tenham essa vantagem. Então, na ausência de uma vantagem informacional dos locais em mercados emergentes, a gente entende que esses resultados contradizem, pelo menos parcialmente, a literatura existente, que sugere, então, que os investidores locais têm uma vantagem informacional. Isso parece sugerir também que o papel da volatilidade pode variar, dependendo do estado de desenvolvimento econômico e financeiro do mercado. Então, embora nesse trabalho a gente tenha feito uma tentativa de conectar fatores geográficos com teorias de alocação de atenção e a sua relação com a volatilidade do mercado de ações, os nossos resultados não fornecem evidências de uma vantagem informacional. Então, assim, o papel da dispersão geográfica da atenção permanece incerto. Posteriormente, a gente conduziu um teste de robustez, reproduzindo todos os procedimentos em um período alternativo, onde encontramos resultados equivalentes, tá? E em termos de considerações finais, então, os nossos resultados eles confirmam algumas hipóteses sobre a atenção,
né, mostrando que, independente da localização geográfica, a atenção influencia fortemente a volatilidade, que pequenas, mas significativas diferenças na direção e magnitude dos efeitos em mercados emergentes e desenvolvidos são existentes, né, mas em ambos os casos o impacto é temporário. A gente entende que esses resultados eles desafiam a noção tradicional Ricardo travou novamente. Professor, acho que Ele vai ter que reiniciar, Acho que ele mas... voltou. cedo, a voltou. gente entende que uma medida alternativa de atenção seria interessante como o Twitter. Mas muitos países das nossas amostras, o Twitter possui, assim como em casos recentes no Brasil, algumas sanções legais onde sua atividade ela foi suspensa temporariamente. Então existem algumas limitações na utilização do Twitter como medida de atenção para alguns mercados. E aqui a gente apresenta algumas das principais referências utilizadas neste trabalho. Legal. Essa foi a última apresentação que a gente tinha. Como não tem ninguém aqui, eu sugiro a gente retornar aqui e retomar, se tiver alguma discussão, algum ponto referente aos outros trabalhos, que a gente possa seguir discutindo aqui. Ainda temos 11 minutos de sessão. Abrir a palavra aos autores para se expressarem naquilo que acharem mais pertinente, né? Mas, de antemão, quero elogiá-los pelo alto nível dos trabalhos aqui apresentados, pelas profundas análises que vocês fizeram, né? Quando a gente confronta aí, muitas vezes, alguns temas que nós levantamos já foram objeto de estudo de vocês, ou seja, a atenção vai muito além daquilo que simplesmente foi apresentado, mas também outras possibilidades. E acho que é isso que faz boa pesquisa, né? Você tenta abranger as possibilidades que estão dentro do seu alcance, né? Mas, devolvendo a palavra a vocês, com esses cumprimentos, né? Queria também cumprimentar o Ricardo aí pela condução, né? Cuidando de todo mundo aí, não deixando o tempo estourar. Eu que agradeço, professor. Eu tenho aqui alguns comentários. Eu acho que vale a pena fazer os usos da síntese, já fiz lá na terça-feira, então eu não tenho nenhum adicional, mas no caso do William, eu não sei se você vai seguir com a publicação do seu trabalho. Eu anotei aqui algumas coisinhas que eu acho que fortaleceriam o trabalho, né? Sempre pensando no, nessa visão de melhorar e deixar ele à prova de balas, né, no momento de discussão com o periódico. Seria, no resumo, já trazer um pouco de contexto, sabe? Explicar por que é importante a precificação, já dar, valorizar ali o motivo, né, de você estar pesquisando, e trazer também o recorte já no resumo. Eu acho que é importante, no resumo ele ficou aberto. E outro ponto é tomar cuidado com o uso do Scholar, tá? Eu vi que você usou ali na pesquisa o Google Scholar. Ali no meio, às vezes, aparecem trabalhos que não necessariamente tiveram uma revisão de pares, tal. Então, eu acho que algumas das citações ali talvez possam ser revistas porque podem ser questionadas no momento de discussão com um periódico, tá? Não, perfeito, Ricardo. Vou levar em consideração. E um outro aspecto, desculpa, que eu anotei aqui em outro lugar, é a questão do padrão de acabamento. Essa é uma variável que eu não conhecia, por exemplo. É um item que está no ITBI, essa informação? Sim, sim. Nas planilhas consta essa observação.
e ela varia entre P1 e P5, sendo P1 o menor padrão de acabamento e P5 o maior padrão de acabamento. Legal, eu não conhecia esse tipo É. de Essa variável. é uma, essa é uma variável bastante discutível, sabe? Sim, Porque é uma atribuição, quando termina a obra, vai um fiscal da prefeitura e ele coloca lá um padrão. Conforme o padrão, vai ser o IPTU. Então, existem muitos incentivos indiretos para que o padrão seja mais perto do P1 do que do P5, né? exatamente. E o que nem. Então, você vai ver lá um apartamento lá como P1, né, com acabamento de mármore e tal, mas aí o cara fala que não é mármore, é porcelanato, essas coisas assim, né? E trabalhei em prefeitura já, né? Então a gente via umas coisas terríveis como essas, né? Legal. E o último item que eu anotei aqui, que é referente ao trabalho do Daniel, para uma sugestão aí para refletir, na verdade, né? Eu já comentei alguns dos itens, mas pensar em uma hipótese ali e até fazer uma sugestão para trabalhos futuros relacionadas ali a questão de somente as mais negociadas, as cripto mais negociadas, sofrerem algum tipo de interferência das variáveis externas que você usou, que era o Fear and Greed Index, se eu não me engano, do Bitcoin, Isso. e a outra eu não me recordo. Então, porque eu achei curioso, né? Só as mais populares sofrerem, na verdade não é que elas sofrem, né? A projeção ficou melhor Uhum. com a adição dessas duas variáveis exógenas. Então, eu acho que seria interessante trazer uma hipótese, né? Ainda que seja simplesmente uma hipótese, sobre essa possibilidade o que explica, né? Essa melhor projeção e incluir como sugestão para pesquisa futura, que eu achei interessante. Sim. Na verdade, isso aí já está também nas próprias colocações que o meu professor que está me ajudando colocou. Tipo assim, a gente tem que descobrir por que que teve isso daqui, que ele até comentou assim, se você não justificar, na hora de mandar para uma revisão de par, ele vai falar assim, cara, então isso pode ter sido ao acaso. Essa melhor Isso. então é espúria, não foi coincidência que deu. A gente tem que pelo menos pensar em alguma coisa assim, olha, tem essa lógica daqui. Aí joga para trabalhos futuros, realmente explorar o porquê que isso está acontecendo, ou se de fato está É, acontecendo. Mas de fato, o que a gente até pensou a princípio era justamente que quando a gente fala que são as maiores, são as que mais têm volume de negociação. Então, para o índice de medo e ganância, ok, faz sentido, porque a base desse índice é volatilidade. Então, como tem então maior tem relação. variação, eu acabo tendo maior volatilidade. Agora, de fato, a variável externa, que era valor de realizado e valor de mercado, aí talvez tenha que pensar de fato. Aí podemos até analisar, talvez, se eles têm uma correlação mais forte com o Bitcoin e por isso eles têm um maior ajuste ou não. Mas a gente está pensando em algo mais nesse sentido. Mas a gente ainda tem que pautar na literatura o que se isso de fato tem algum respaldo ou se está sendo mais uma abdução de ideias mesmo. Esse já seria um outro trabalho, né? É um outro paper completamente, né? Porque vai pesquisa aí, né? Precisaria de pesquisa e acho que seria mais plantar a sementinha nesse paper atual, né? E uma coisa que é até um desabafo meu, lá tanto no CPAD quanto no CEPCOM, a gente meio que não tem uma disciplina específica de criptomoedas. E aí eu tô até falando com esse professor, falei assim, professor, você gosta também? Vamos criar essa disciplina porque tá virando meio. Fala assim, mas é meio nichado, é meio modinha. Eu falo, mas é nichado, é modinha, mas a gente publica sobre isso. Então vamos aprender de fato a publicar sobre isso. Porque esses Uhum. índices mesmo, eu tô assim, cara, eu descobri conversando com ele. Porque na maioria dos trabalhos que a gente vê de criptomoeda, geralmente vamos trabalhar VAR, GARCH, é isso. Não vamos colocar nada externo. Uhum. Sim. Interessante. Então, o professor Savoy, na disciplina dele sobre mercados financeiros, aborda
Isso, criptos. mercado de capitais, eu sempre Mercado de tenho uma capitais. discussão sobre cripto, né? E na que tem a discussão sobre os métodos de machine learning a mercado de capitais, a gente às vezes tem coisas que são abordadas da mesma forma. Só lembrar uma coisa, Daniel, que corrobora aí a tua observação, né? Quando a gente está falando de volume transacionado, Bitcoin é quase 8 vezes maior que o de Ethereum e depois as demais 10, 12, 15 vezes. Então, é inegável você ter que considerar o efeito do Bitcoin nas demais, né? E colocar isso de uma forma bem arrazoada aí no trabalho, com certeza é importante, viu? É, eu diria que não pode faltar essa observação. É bem lembrado. O que a gente está pensando em fazer até para publicar posteriormente é incluir talvez a defasagem do Bitcoin em uma ou duas vezes para testar nas outras criptomoedas para saber se está tendo impacto ou não. Que foi até uma coisa que o Otávio comentou, que às vezes a gente está trabalhando com Garcha, mas às vezes não tem nem, a gente consegue trabalhar, sei lá, num VEC, regredindo contra o Bitcoin, às vezes vai dar melhor do que se a gente faz autorregressivo. E aí depois a gente modela só a volatilidade à parte. Então, de fato, a gente tem que testar essa parte ainda. Ok. Legal. Se ninguém tem mais nenhuma contribuição, eu mandei a avaliação da nossa sessão aqui no chat. Eu peço que vocês, por favor, respondam. Gostaria de agradecer novamente e parabenizar a todos vocês pelas apresentações. Os trabalhos foram realmente muito bons, a sessão foi de alto nível, e agradecer ao professor Savoy aí pela moderação. E agradecer a participação aqui no SEMEAD, é sempre um evento que a gente recebe aqui, recebe entre aspas, né, agora virtualmente aqui na FE, na USP, e dizer que espero vocês novamente aí no ano que vem, trazendo outros trabalhos para a gente discutir conjunto e dessa maneira avançar a produção científica aí da nossa área. Professor, se o senhor quiser fazer as últimas palavras. Sem dúvida, nós ficamos muito lisonjeados aí com a escolha de vocês pelo SEMEAD, trouxeram excelentes trabalhos aí em finanças. O próprio trabalho que os participantes não apresentaram, mas também estava muito bom, um trabalho que discute aí a questão da atenção, um tema que tem variado bastante o interesse ao longo dos últimos anos, principalmente por conta de globalização, né? Então, esse sentimento de quem é de fora e de quem é de dentro, ele acaba muitas vezes não tendo grandes diferenças, né? No caso brasileiro, a diferença é grande, sim, a gente percebe, mas em outros países há uma convergência maior. O que a gente observa é que todos os trabalhos são trabalhos que podem estar sendo publicados aí nos periódicos pertinentes à área, né, e que têm grande capacidade de aceitação e de publicação. Então, faço voto que vocês não percam, né, o entusiasmo, né, publiquem, né, porque muitas vezes terminado aí um mestrado, um doutorado, fica dá aquele relax, né, e muitas vezes a publicação fica para depois. Não façam isso, não. Vocês estão com ótimas obras aí em mãos e aproveitem isso, né? E, inclusive, para desdobrar, né, essas pesquisas aí em outras, né, que vocês têm condição. E ao Robert, né, convido você a estar apresentando alguma coisa aí no próximo SEMEAD. Você está onde, Robert? Eu estou aqui na Federal com o Daniel. Não, meus alunos já estão todos aí espalhados pelo SEMEAD. Eu só vim Já acompanhar o Daniel aqui. A qual, Vandercy está qual em outra Obrigado. sessão. A Qual Vandercy federal está em outras está com o sessões aí. Daniel? Puxa vida, desculpa, professor, eu não tinha essa informação.
Não, Isso é muito bom. esse ano não deu para ir presencialmente, não? Então vamos acompanhar só virtual. Tá ótimo. E muito obrigado, então, a vocês pelas excelentes contribuições aí ao Congresso, né? Uma honra receber todos e ter tão bons trabalhos aí sendo apresentados. Valeu, muito Obrigada obrigado, aí, pessoal. professor. Encerramos Obrigada, aqui. Ricardo. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Um bom dia. Bom dia, tchau, tchau. Tchau, tchau.